Pessoal, imagina um tiro tão poderoso que só o som era capaz de estilhaçar vidraças a quilômetros de distância. Imagina um tiro tão potente que causava medo aos comandantes de navio e até de submarino. Agora você imagina toda essa história num lugar ao lado da praia mais famosa do mundo, com cafeteria, restaurante e confeitaria. Não é um paraíso? Esse é o Osório e esse é o Barroso. Ou será o contrário? E se você está chegando por aqui agora, eu sou André Ferreira, do canal Trips e Fotos, um canal sobre viagens, passeios, com informações, dicas e muita fotografia. Começa agora a trip Forte de Copacabana. Solta a vinheta, produção! Praia de Copacabana, como se já não bastasse toda essa beleza, por aqui nós ainda temos duas atrações imperdíveis. Do lado de lá, no alto do Morro do Leme, o Forte Duque de Caxias, que eu falei dele na trip número 30. Eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo na descrição. E do outro lado, nós temos o Forte Copacabana. O Forte Copacabana é uma das construções que fica dentro de uma área militar controlada pelo Exército. Lá também tem um centro de estudos e um museu muito legal. E é de tão fácil acesso que hoje ele é o terceiro ponto turístico mais visitado da cidade do Rio de Janeiro. Agora, enquanto eu vou caminhando pelas areias da praia mais famosa do mundo, em direção ao Forte Copacabana, eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Como a gente sabe, o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade importante e, claro, cobiçada. Nos primeiros tempos, como ela era uma cidade ainda bem pequena e ficava às margens da Baía de Guanabara, a principal preocupação era com quem entrava pela Baía. E eu falei bem disso na trip anterior. Com o passar dos anos, a cidade foi crescendo, se tornando ainda mais importante, chegando a ser a capital do país. Agora você imagina, se no início ela já era cobiçada, imagina depois que se tornou capital. E como toda capital, ela precisava ser protegida. Aí começou o século XX. No início do século XX, a aviação estava começando a dar os seus primeiros passos. Lembra que Santos Dumont fez o voo do 14 bis no ano de 1906? Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal, é que a aviação ainda não era usada como máquina de guerra. Ou seja, a principal ameaça vinha pelos mares, através de navios cada vez maiores, mais armados e blindados. Eram os famosos encouraçados. E para fazer frente a esses encouraçados, era preciso canhões muito potentes. E aí começa a história do Forte Copacabana. Muito antes da construção do forte aqui em Copacabana, já existia aqui nessa área uma vila de pescadores. Inclusive, muitos deles trabalharam na construção do forte. Até hoje, a atividade pesqueira pode ser vista aqui. Inclusive, eu vou te dar uma dica, tem peixaria boa por aqui. Dica: antes de visitar o Forte Copacabana, assiste um filme da década de 1960, ganhador de Oscar, chamado Os Canhões de Navarone. Assiste esse filme, mas tenta assistir com os olhos daquela época, tenta imaginar o mundo naquela época. O que você vai ver aqui dentro é tão impressionante quanto os canhões daquele filme, talvez até maiores. Agora eu vou mostrar para vocês a vista que a gente tem logo após o pórtico. Olha isso! Olha a praia de Copacabana com seus quase 4 quilômetros de faixa de areia. É uma vista para ninguém botar defeito, não é não? Olha isso. E você, tá esperando o que para vir aqui? Convida seus amigos, vem aqui fazer uma refeição nessas mesas aqui, nessa sombra, à beira do mar. Olha que paraíso. Agora eu vou ali pedir um cafezinho e já eu continuo contando a história para vocês. Então, pessoal, voltando à história, no ano de 1907 foi aprovado um projeto para a construção do forte. Na época, o ministro da guerra era o Marechal Hermes da Fonseca. Guarda essa informação porque era importante, lá na frente você vai saber por quê.
E esse local aqui foi o local escolhido. E o motivo é muito simples, é um ponto estratégico. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Vamos lá em cima na área dos canhões que eu já explico isso aí. Esse cheirinho de mar, que delícia! Olha essa vista, olha os canhões. Se vocês já visitaram um forte, a primeira coisa que vocês vão perceber quando chegarem aqui ao Forte Copacabana é que esse forte aqui, ele é diferente. Ele é diferente porque ele é um forte bem mais jovem. Eu recomendo você assistir a trip que eu visitei, a Fortaleza de São João, que fica lá no bairro da Urca. Assiste que você vai entender melhor o que eu estou falando. Ao contrário dos outros fortes, que eram feitos de pedra empilhadas e coladas com óleo de baleia, esse aqui foi todo construído em concreto armado e foi projetado para resistir à artilharia pesada. Em alguns pontos, as paredes chegam a ter 12 metros de espessura. Aquelas ruínas ali são de um guindaste que foi utilizado durante a construção do forte. Lá na frente estão as pedras do arpoador. É claro que a grande atração desse lugar são esses canhões de fabricação alemã, canhões Krupp de 305 milímetros. Eles são tão grandes e são tão pesados que no passado existia uma marcação aqui no chão para que eles fossem girados a cada dia da semana. Isso para evitar que eles afundassem ou que eles empenassem. Eles eram capazes de disparar uma granada de quase 400 quilos a 23 quilômetros de distância. Dá para imaginar esse poder? Nessa época, o Brasil era uma potência armada. Ele foi o maior canhão da América do Sul. Já esses aqui são os canhões também de fabricação alemã, canhões Krupp, porém de 190 milímetros. Agora, pessoal, vamos deixar um pouquinho a história de lado, vamos falar de geografia, que é para a gente entender por que esse aqui é um ponto estratégico. Produção, me ajuda aí. Coloca para mim, por favor, o mapa do Rio. Do estado não, produção. Eu quero o mapa da cidade do Rio, do litoral. Aí, melhorou. Agora marca para mim a entrada da Baía de Guanabara. Agora marca o Morro Cara de Cão, o Pão de Açúcar, o Morro da Urca e o Morro da Babilônia. De todos esses aí, pessoal, eu falei na trip anterior. Agora marca para mim o Morro do Leme. Olha aí, pessoal, a praia de Copacabana com seus quase 4 quilômetros de extensão. Agora marca o ponto onde eu estou. Agora marca para mim o arquipélago das Ilhas Cagarras. Marca também a Ilha Rasa, onde fica o farol. E marca por último a ilha de Cotunduba, que ela fez parte dessa história aqui. Então, pessoal, juntando a posição que eu estou agora com o alcance de mais de 20 quilômetros desses canhões, era possível proteger naquela época boa parte da costa do Rio de Janeiro. Aquele conjunto de ilhas aqui na frente forma o arquipélago das Cagarras. E só para constar, eu já consegui fotografá-la lá do Pico da Caledônia, na minha cidade. Para quem não sabe, Nova Friburgo. E por falar em fotografia, deixa eu te fazer um convite para conhecer o meu trabalho como fotógrafo. Algumas fotos viram quadros e são verdadeiras obras de arte. Confere lá no Instagram, André_Ferreira_fotografia. Quem sabe você escolhe uma obra para trazer boas energias para o seu ambiente. Agora, vamos voltar para o Forte Copacabana. A distância daqui até lá é de mais ou menos 4,6 quilômetros. Já aquela outra ilha ali mais ao fundo, aquela é a Ilha Rasa, ou conhecida como Ilha do Farol. A distância daqui até lá é de mais ou menos 9 quilômetros. Para a gente ter uma ideia, os canhões conseguiam acertar um alvo mais do dobro dessa distância. E é justamente por esse canhão acertar um alvo tão distante que existia um problema. E para explicar e resolver esse problema, eu vou deixar agora a geografia e vamos falar de matemática. Então, pessoal, como a gente sabe, o planeta Terra é redondo. E quanto mais alto a gente estiver, mais longe a gente consegue avistar. Ou seja, quanto mais alto a gente estiver, mais distante fica a linha do horizonte. Se você estiver ali na beira da praia observando um barco pequeno, quando ele for se afastando de você, quando ele ultrapassar os 5,5 km, ele vai começar a se esconder atrás da linha do horizonte. Como que eu faço para calcular isso? É fácil, pessoal, pelo Teorema de Pitágoras. Resumindo a equação, ela vai ser assim:
onde R é o raio do planeta Terra, que como a gente sabe, são de 6.400.000 metros, e X é a altura dos nossos olhos. Agora, só de brincadeira, faz uma continha aí, calcula a distância entre o Pico da Caledônia e o horizonte, sabendo que o Pico da Caledônia tem 2.257 metros de altitude. Faz aí e bota a resposta aqui nos comentários. Acho que só por essas informações esse vídeo já está merecendo o seu like. Se inscreve aí no canal e compartilha. Vamos formar gerações cada vez melhores. Só para a gente ter uma ideia, a distância daqui até a Ilha Rasa ou a Ilha do Farol são 9 quilômetros. E observa que ela já está praticamente na linha do horizonte. Então, por que um canhão com tanto alcance se não era possível avistar um alvo a toda essa distância? Para responder isso, nós vamos deixar agora a matemática e vamos voltar para a história. Você acha que esse forte aqui atuava sozinho? Pois é, claro que não. Junto com ele atuavam alguns observadores que ficavam no alto do Morro dos Irmãos e outros que ficavam no alto do Morro do Leme. E como tudo isso acontecia? Agora eu vou te explicar lá embaixo nos bastidores. Vamos lá visitar. Antes de entrar aqui na fortificação, deixa eu contar mais uns fatos históricos para vocês. Em julho de 1914, começou a Primeira Guerra Mundial na Europa. Em setembro do mesmo ano, foi inaugurado o Forte Copacabana. Para vocês terem uma ideia, ele foi considerado uma das maiores obras de engenharia militar do Ocidente. Aqui dentro atuava uma guarnição de aproximadamente 300 homens. E detalhe, quem era o presidente da República? Marechal Hermes da Fonseca. É isso mesmo, pessoal. No início da construção, o Marechal ele era ministro da guerra e no fim ele era presidente. Pessoal, ao entrar aqui na fortificação, a primeira coisa que já impressiona são esses estojos. Esses estojos, eles eram carregados com pólvora e eram eles que eram detonados para poder fazer o tiro. Aqui na frente entrava uma granada de quase 400 quilos. Como eu falei lá em cima, os canhões eram capazes de disparar uma granada de quase 400 quilos a 23 quilômetros de distância. Imagina o som da explosão. Na época, antes dos exercícios de tiro, saíam aqui do forte alguns militares para poder avisar a população aqui ao redor que em determinado dia, em determinada hora, ia ser feito exercício de tiro. Havia também uma sirene que tocava alguns minutos antes para poder avisar a população. Sabe por quê? Que é para a população poder abrir as janelas para evitar que ela se estilhaçasse com o som da explosão. Tem um episódio de uma joalheria que ficava dentro do Hotel Copacabana Palace, que está a mais de 2 quilômetros daqui, que a vitrine dessa joalheria se estilhaçou. Impressionante, né? Imagina o som dessa explosão. Essa aqui é a sala da usina, coisa de última geração para aquela época. E essa usina de energia, ela era tão potente que o excedente de energia que ela produzia era cedida para o bairro de Copacabana, para os moradores poderem utilizar. Pura tecnologia alemã. E não para por aí não, tá? São 2 geradores. Ao andar por esses corredores, parece que você está andando pelo tempo. Dá para imaginar vários soldados se locomovendo por esses corredores no momento de ação, de ataque ou de defesa. Chegando aqui, a câmara de tiro da 2ª bateria. Agora eu estou aqui, pessoal, na câmara de tiro. Todos esses militares eram envolvidos no cálculo antes do disparo. Para a gente ter uma ideia, eles recebiam as informações lá do Morro do Leme e também do Morro dos Irmãos, e aqui eram feitos os cálculos. Para vocês terem uma ideia, era levado em consideração a velocidade e direção e sentido do vento, era levado em consideração a temperatura lá fora e até mesmo a temperatura da pólvora. Todo esse pessoal trabalhava antes do disparo ser efetuado. Cada granada dessa pesa em torno de 400 quilos. Por isso esse sistema todo de elevadores, de carrinhos, para poder transportar a munição até o canhão. Aqui na câmara de tiro da 1ª bateria, a gente pode conferir
um pouco do poder de fogo dos canhões. Esses dois aqui são os estojos que eram carregados de pólvora. Tem mais de 1,5 metro de tamanho. Imagina isso tudo explodindo. Ali no fundo, aquela granada de ponta vermelha era uma granada explosiva. Essa granada preta, ela era usada simplesmente como exercício. Parece que ela era carregada com concreto, ela não explodia. Era simplesmente para treinar os militares. E essa aqui de ponta azul era a granada perfurante. Agora estamos chegando aqui embaixo da cúpula. Aqui dá para ver muito bem um estojo e também uma granada, que eram colocados sobre esses elevadores que transportavam essa munição até lá em cima nos canhões, que estão lá em cima. Em 1918, terminou a Primeira Guerra Mundial. Felizmente, o Forte Copacabana não precisou participar de nenhuma batalha. Os canhões só foram usados em exercício. Mas isso ia mudar no ano de 1922. No ano de 1922, havia muita coisa escondida na política brasileira. Só uma pequena parte da população é que votava, e mesmo assim ainda havia os votos de cabresto dos coronéis de São Paulo e Minas Gerais. Havia uma insatisfação muito grande, tanto por parte da população civil quanto dos militares, em relação à situação política do país. Nessa época, o presidente da República não era mais o Marechal Hermes da Fonseca, e sim Arthur Bernardes. Havia denúncia de fraude nas eleições, enfim, mas isso foi há 101 anos atrás. Aí, olha só a treta que arrumaram. Alguém publicou algumas cartas na imprensa da época, supostamente assinadas pelo presidente Arthur Bernardes, que fazia crítica aos militares e também ao Marechal Hermes da Fonseca, que já havia sido presidente. Começava ali um desconforto entre os militares e o governo. Para piorar a situação, o Marechal Hermes da Fonseca respondeu essas cartas e acabou sendo preso. Começava ali uma movimentação, uma revolta dos militares, principalmente na ala dos tenentes. E nessa época, adivinha quem era o comandante aqui do Forte Copacabana? Nada mais, nada menos que Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal. Ou seja, colocaram lenha na fogueira. Aconteceu o que todos temiam. Na manhã do dia 5 de julho de 1922, a população ao redor do Forte Copacabana acordou com o estrondo do som dos canhões. Não os canhões de 305, mas sim esses aqui, os canhões de 190 milímetros. Primeiro, foram feitos disparos contra o Forte Duque de Caxias, que fica no alto do Morro do Leme. Em seguida, contra a sede do Ministério da Guerra, que fica lá no centro da cidade. O governo contra-atacou. Ele deu ordens para que a fortaleza de Santa Cruz, que fica lá em Niterói, fizesse disparos aqui contra o Forte Copacabana. Mas, como eu falei, esse forte foi projetado para resistir à artilharia pesada. Foi aí que entrou em cena o encouraçado São Paulo. Ele tinha canhões tão potentes quanto os canhões aqui do forte. Ele se posicionou ali perto da ilha de Cotunduba, que está a mais ou menos 4 quilômetros daqui, e de lá ele fez disparos contra o Forte Copacabana e acertou o alvo. Ele disparou e logo em seguida ele se escondeu atrás da ilha, porque senão hoje ele estaria no fundo do mar. Ao mesmo tempo, o governo deu ordem para que as suas tropas de quase 5.000 homens cercassem o Forte Copacabana. Foi aí que o capitão Euclides Hermes da Fonseca deixou opcional para sua guarnição. Aqueles que quisessem continuar fazendo parte do movimento, que ficassem, e os demais que poderiam ir embora. Dos quase 300 homens, ficaram apenas 29. O capitão Euclides Hermes da Fonseca resolveu sair do forte para tentar negociar com as tropas do governo e acabou também sendo preso.
A guarnição do forte, então, ficou sob o comando de Antônio Siqueira Campos. Eles rasgaram a bandeira e cada um levou um pedaço consigo como símbolo do compromisso deles com a nação. Siqueira Campos e seus homens saíram do Forte Copacabana. A intenção era marchar até o Palácio do Catete. Logo na saída já houve troca de tiros e muitos militares abandonaram o movimento. Ficaram apenas 18, sendo 17 militares e um civil. E agora eu vou te falar outro filme. Sabe aquele filme 300, onde 300 espartanos enfrentaram 30 mil persas? Se você fizer as contas, você vai ver que dá 100 para cada um. A situação aqui foi muito mais difícil. Aqui, os 18 homens, conhecidos como os 18 do Forte, enfrentaram 5 mil homens do governo. Faça as contas aí e você vai ver que vai dar 277 para cada um. Eles foram caminhando pela Avenida Atlântica e também pelas areias de Copacabana. Chegaram inclusive a usar as canoas dos pescadores como barricata. Foram massacrados. Sobreviveram apenas Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Mais um capítulo triste da nossa história, em que um navio brasileiro atirou contra um forte brasileiro, em que militares brasileiros lutaram contra militares brasileiros. E sobra a reflexão, será que nós ainda estamos lutando uns contra os outros? Sem a menor dúvida, o movimento dos 18 do Forte foi o movimento que marcou a história do Forte Copacabana. E depois disso? Depois disso, a aviação evoluiu muito e ela passou a ser a principal arma de guerra. Com isso, os encouraçados foram se tornando obsoletos e com eles a artilharia de costa também. Fortes pelo mundo todo, pelo Brasil inteiro, foram desativados, inclusive esse aqui. Para nossa sorte, esse aqui foi convertido em museu e hoje ele é aberto à visitação. Venha, traga sua família, traga suas crianças. Aqui é uma verdadeira aula de história a céu aberto, num dos lugares com certeza mais bonitos do mundo. Como eu falei no comecinho do vídeo, além do forte, nessa área nós também temos um museu muito legal. São 2 andares de exposição e tem elevador. O ideal é você começar pelo 2º andar, que tem um acervo muito bacana que mostra do Brasil colônia até o Império. E depois você desce para o 1º andar para admirar o acervo do Brasil República. É isso aí, amigos do Trips e Fotos. Com essas imagens eu encerro mais essa trip. Deixe aí nos comentários o que você achou. Ah, e as fotos estão lá no Instagram. Segue lá.